Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Leandro Luiz e sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa quinzenal dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E hoje a gente vai falar com mais um representante, um expoente aí da indústria farmacêutica. Eu estou ao lado do Alexandre Serafim, que é o CEO da Adium. A Adium é um grupo com sede no Uruguai, mas com atuação em 18 países da América Latina, e atua no Brasil desde 1991. E o Alexandre tem só 25 anos de militância na indústria, com passagens por Novartis, Eli Lilly, Ferring, Galderma, grandes empresas do setor, e é a pessoa certa para discutir um pouco essa relação que cerca o mercado de medicamentos de especialidades. Alexandre, obrigado pela oportunidade, seja bem-vindo ao programa. Leandro, é um prazer estar aqui com vocês e vai ser ótimo ter essa conversa sobre a indústria farmacêutica aqui no Brasil. É isso mesmo. E legal, né? A Adium está assumindo um posicionamento novo aqui no mercado brasileiro, enfim, e a gente está falando de uma empresa com uma experiência em 18 países da América Latina, e de bate-pronto, Alexandre, acho que, né, com base na tua experiência de mercado e na sua vivência à frente do grupo, de que maneira outros países do continente podem ensinar o Brasil, enfim, o que eles têm a ensinar de fato ao nosso país, e analisando o nosso mercado brasileiro, que é muito peculiar, quais os desafios que a gente ainda enfrenta e precisa vencer para melhorar o acesso a medicamentos de especialidades? Isso é uma pergunta muito boa, Leandro. E o Grupo Adium é um grupo especializado em América Latina. Para você ter uma ideia, esse grupo tem 50 anos, é o 7º maior grupo farmacêutico da América Latina. Está presente em todos os países da região. E no Brasil, nós já existimos há 32 anos. Nós tínhamos uma marca que era Zodiac, e nós mudamos para assumir a marca corporativa do grupo agora, nesse ano. Então, agora nos chamamos Adium. Mas é um grupo com uma história muito longa e com um conhecimento muito grande da região. Ele também tem operações fora da América Latina, mas a essência, o DNA do grupo é essa região. E olhando assim tudo que a gente aprende, né, com os outros países, eu destacaria um ponto em particular bem importante, que é a questão do tempo de registro, né? O Brasil, a gente leva em média 180 dias para conseguir registrar um produto, enquanto em países como vizinhos nossos, né, como a Argentina, você leva 100 dias no máximo para conseguir o registro. Em países da Europa, como a França, você vai levar 50 dias. Estados Unidos, em 24 dias, você consegue o registro de um produto, né? Então, isso é um aprendizado que a gente pode trazer de outros mercados, que é buscar soluções para simplificar o processo de registro, aumentar a velocidade em que a gente consegue registrar novas drogas. Isso é ótimo, porque traz novas tecnologias, aumenta a competitividade no país, né? Então, isso eu destacaria como um ponto muito importante. Mas diria também que o Brasil tem muito para ensinar, né? Não só para a região, para a América Latina, mas de igual forma para outros países, né? Você deve saber bem disso, né, Leandro, que a Anvisa, que é o nosso órgão regulador, é de primeira classe. Ele é um órgão muito respeitado no mundo, ele está no nível de um FDA, está no nível da agência europeia, e se por um lado o tempo de registro é algo que a gente pode melhorar, por outro, deve fazer isso sem abrir mão dos ganhos e dos avanços da Anvisa, que é a nossa agência regulatória, que a gente deve ter muito orgulho. Por quê? Porque eles têm técnicos super preparados, né? É uma agência muito séria e, por isso, ela é muito respeitada e é uma referência internacional. Basta agora a gente conseguir adequar com a simplificação de processos, a harmonização com outras agências para melhorar a velocidade. E eu destacaria uma coisa também muito interessante, que eu trabalho na indústria há 25 anos, eu tenho acompanhado a evolução desse diálogo entre a indústria, as empresas e o órgão regulador. E isso é outra coisa muito boa que a gente tem para também ensinar, né? Ter esse diálogo constante é muito produtivo. E isso acontece aqui no Brasil. É algo que a gente deve manter. Legal, Alexandre.
que bom, né? Acho que o Brasil tem caminhos nos quais ele avançou, mas analisando as áreas terapêuticas, particularmente as áreas onde a Adium atua, quais são aquelas que você entende que mais demandam desafios frente à atual realidade do país? Claro que a oncologia ela ganha ênfase nesse mercado, mas, enfim, vamos falar de Adium, né? Enfim, dentro do seu universo, o que você entende que é mais desafiador, né? Olha, sem dúvida, a área de doenças raras, né? Ou de uma forma um pouco geral, as novas tecnologias para doenças complexas, como câncer, de forma geral. Não é? E qual é o desafio aí, Leandro? É o desafio do custo. Isso não é um desafio só para o Brasil, não. Isso é um problema no mundo inteiro, né? Você desenvolver uma nova droga exige anos, né, de estudo, de investimento, e nem todas chegam ao final com sucesso, não é? Obviamente, isso se reflete no preço e no custo do tratamento. Em particular, no caso das doenças raras, isso é mais desafiador ainda. Por quê? Justamente porque é uma doença rara, você tem uma população pequena com aquela enfermidade, mas você tem todo o custo do desenvolvimento, né, que acaba sendo refletido né, no preço, né, do custo do tratamento, e isso é uma pressão muito grande para os pagadores. Quem são os pagadores? Tanto o governo como a iniciativa privada. Então, produtos que nós temos na nossa grade nesse campo de doenças raras, por exemplo, nós temos produto para fibrose pulmonar, que a gente trabalha muito com acesso público, e futuramente, logo em breve, nós teremos um para neuroblastoma, que é um tipo de câncer, uma doença que tem um desfecho, infelizmente, muito duro para crianças, inclusive, né? É uma doença que acomete muito crianças, e é uma doença rara. Então, o desafio que se impõe para todos nós, para a sociedade, não é? A questão do acesso, né? O quanto vale uma vida, né? O quanto a gente está disposto a custear esses tratamentos. É uma imposição ética, né? Que está na mesa de todo mundo, inclusive dos países muito ricos, né? Então, essa é uma questão difícil. O que a gente faz como empresa, né? Nós procuramos soluções criativas, a gente procura muito diálogo com a sociedade, com os médicos e com os pagadores, os planos de saúde e o governo em particular, mostrando as vantagens que essas novas terapias elas trazem e justificam esse investimento, né? Porque elas efetivamente elas salvam vidas. E, em alguns casos, elas são mais econômicas, né? Parece estranho uma droga muito cara ser mais econômica, e porque ela, em uma doença crônica, por exemplo, te ajuda a economizar todo o custo de tratar uma enfermidade a longo prazo, porque ela diminui a hospitalização, pode diminuir o tempo em UTI, por exemplo. Então, essa é a forma como a gente lida com esse desafio e dialoga com a sociedade, com os pagadores. E a gente acredita que a interação da Adium com o poder público tende a aumentar, principalmente ganhar mais peso e relevância com a entrada no mercado de imunizantes. Agora, como você avalia a relação com o poder público e que entraves ainda você entende que precisam ser eliminados para que essa relação seja mais fluida? Olha, eu acho que a gente tem uma boa relação com os agentes públicos, né? A gente agora nós representamos a Moderna no Brasil com a vacina da Covid, que estamos registrando. Em breve a gente espera já ter o registro pronto. E é uma relação de muita cooperação. Eu, quando lembro de quando eu comecei na indústria farmacêutica, há muito tempo atrás, não existia essa colaboração, né? Era uma relação um pouco mais conflituosa, não é? Hoje em dia não é mais assim. A gente entende, né, que a gente precisa trabalhar juntos. Então, com vacina, especialmente, vacina, elas têm
uma função muito importante na saúde pública, e elas são parte da política pública de saúde, né? Então, não tem outra forma que não seja o diálogo, a cooperação e trabalhar juntos. É assim que a gente faz. E hoje o poder público, desculpa, Alexandre, hoje o poder público representa em torno de quantos por cento do negócio, considerando o mercado brasileiro ou América Latina? Olha, aqui no Brasil, cerca de 30%. Com a chegada das vacinas, vai aumentar muito mais. E o poder público, Leandro, a gente tem que considerar em seus diversos níveis, né? Quando você fala de vacina, por exemplo, você vai conversar muito com o governo federal. Mas dependendo do tipo de produto que você tem, você vai trabalhar ou no nível dos estados, em licitações públicas que são estaduais, ou no nível das instituições, né, que são os grandes hospitais. Então, cada nível do poder público, desse mercado público, ele opera numa dinâmica diferente. Entendi. E você comentou também sobre a integração com os pagadores institucionais, os planos de saúde. Que soluções você acha que poderiam aprimorar o acesso a partir dessa relação? Como essa relação pode ser determinante para melhorar essa realidade no país? A palavra-chave é parceria. A palavra-chave é parceria, né? Tem que trabalhar muito, muito próximo. Olha, um dos componentes importantes nessa relação com o plano de saúde é a educação médica. A gente trabalhar com os auditores, os tomadores de decisão do plano de saúde, para eles entenderem, não é, os benefícios da droga, né? Porque muitas drogas, você não pode olhar uma droga, um medicamento, só pela ótica do custo, mas você tem que olhar pela ótica do benefício, né? E da farmacoeconomia, que é um tema fundamental hoje em dia. Então, a relação é uma relação de parceria, em que a gente tenta trabalhar com os planos antes de ter a dúvida ou ter a glosa, por exemplo, não é? E aí discutir, e a coisa acaba sendo contraprodutiva muitas vezes, né? A gente não pode esquecer nunca, né, Leandro, que quem está lá na frente é um ser humano, é um paciente que precisa do tratamento, e não pode ter muita demora na resposta que é dada. Então, se o nosso ideal é o mesmo, tanto do agente público como dos planos de saúde, como é o nosso, a gente chega num lugar comum. E a indústria farmacêutica tem muito para contribuir, né? Tem muito para contribuir, principalmente com a questão da educação médica continuada e explicar cada produto exatamente para que segmento, para que situação ele é importante e ele faz diferença. Imagina, ainda mais hoje em dia, com a sofisticação da tecnologia, das drogas que a gente traz, né? São bastante complexos, mas endereçam problemas muito particulares de acordo com cada grupo de pacientes. E a gente está falando, em suma, de farmacêuticas com atuação em múltiplos países, múltiplas regiões, com expertise suficiente para trazer novas tecnologias, trazer inovações e boas ideias, né? A questão é resolver tempo de registro, né? Acho que é uma palavra-chave, e discutir um pouco mais a farmacoeconomia, né? Acho que é um caminho Exato. necessário, né? Você sabe que na origem da nossa companhia, a nossa empresa, ela começou há 50 anos atrás. O fundador é um médico. E ele tinha um sonho que era dar acesso, na América Latina, a drogas inovadoras. Porque naquela época, você imagina, 50 anos atrás, até viajar na região era difícil, era caro, e nem todas as grandes companhias queriam trazer essas tecnologias mais novas para a América Latina. Então, ele começou com esse propósito de trazer essas tecnologias, né, para dar acesso a esses novos medicamentos para os países da região, e fez os licenciamentos, os acordos com grandes companhias nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, que inventavam essas drogas modernas e atualizadas, né, muito sofisticadas. Foi assim que começou a nossa companhia, e ela é assim até hoje. Então, hoje, não só no Brasil, na América Latina inteira, a gente faz isso. A gente traz drogas como a vacina da Moderna, que a gente tem falado muito, mas muitas outras que nós temos para câncer de bexiga,
para neuroblastoma, como eu comentei antes, que tem a última tecnologia, e a gente dá essa oportunidade para o paciente ter o melhor tratamento, como ele tem nos países mais desenvolvidos, como na Europa ou nos Estados Unidos. Essa é uma das nossas missões. Mas a gente, como tem uma experiência muito grande na América Latina, a gente tem que adaptar sempre a nossa realidade local. E, para isso, a gente desenvolve vários programas específicos, né? A gente tem, por exemplo, uma droga nossa oncológica, que é um produto diferenciado, que tem uma tecnologia especial que a gente desenvolveu dentro da própria companhia, um programa específico, por exemplo, para o SUS, né? Que é diferente como opera uma clínica oncológica particular. Então, nós somos muito sensíveis a essa realidade local, que, no caso da gente, a do Brasil, é semelhante ao que a gente vê no México, ao que a gente vê na Argentina e em outros países da nossa região. Legal, Alexandre. Bom, acho que a nossa discussão, com certeza, poderia levar mais tempo do que o tempo de registro de medicamentos do país. Tamanha necessidade de um debate rico sobre o assunto, né? Mas vamos ter que parar por aqui, mas só tenho a agradecer a você pela contribuição e, enfim, vamos acompanhar de perto aí os movimentos da indústria e, claro, né, sempre é o que nós comentamos antes, né? Estamos literalmente no mesmo caminho, no mesmo atuado. O interesse é o mesmo, porque na ponta é o benefício que vai prevalecer frente ao custo. Mas te agradeço pela contribuição e, né, nossas portas seguem abertas aí para vocês. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Conte sempre comigo, com o Grupo Ágil, né? Espero voltar aqui mais vezes. Legal, Alexandre. Obrigado mais uma vez. Grande Um abraço. abraço grande. O Panorama Talks tem o patrocínio da Bradmex, entidade que representa as principais distribuidoras de medicamentos de especialidades no Brasil. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição e fica aqui o convite. Acesse o nosso canal no YouTube, ative as notificações, inscreva-se no canal e os conteúdos também do Panorama Talks ficam disponíveis no portal panoramafarmacêutico.com.br, também nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn, e nos grupos de mensagem no WhatsApp e Telegram. Obrigado mais uma vez.